Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de estática. Olha só, para pendurar objetos em ambientes como em um local de trabalho ou uma casa, é ideal que se saiba o peso que os suportes podem sustentar. Um vaso de 2 quilos foi pendurado por meio de 2 fios inextensíveis de comprimentos diferentes em 2 suportes, A e B, que estão à mesma altura. Com a decoração pronta, os fios formam com a horizontal, respectivamente, ângulos de 40 e 50 graus Celsius, conforme graus Celsius, não, graus, né? Conforme o esquema. Então percebo que a figura não existe simetria, né? Apesar dela aparentar, essa figura está totalmente fora de escala e não existe simetria para nós, né? Sabe-se que a aceleração da gravidade local vale 10 metros por segundo a cada segundo e admite-se que os cossenos de 40 graus e seno de 50 graus são iguais e que são igual a 0,8. E o cosseno de 50 e o seno de 40 também são iguais e vale 0,6. Qual é a força que o fio exerce no suporte B? Então, meninos, olha só que bacana. Nós sabemos que nesse vaso, né, nesse objeto a ser pendurado, aqui, puxando bem no centro aqui, nós temos o peso desse vaso, desse objeto, que seria a massa, que é 2 kg, vezes a gravidade, que vale 10. Então, a gente sabe que tem um peso de 20 newtons. Através do fio que está ligado no suporte B, nós temos uma tração que eu vou chamar de TB. Essa tração é a força exercida pelo fio lá no ponto B para nós, certo? E do outro lado, nós vamos ter também uma tração no fio, que eu vou chamar de TA. E nós sabemos que o sistema encontra-se em equilíbrio. Uma maneira que a gente tem de fazer, então, é trabalhar pela decomposição de vetores. Querem ver que bacaninha? Olha só. Nós vamos decompor o TB tanto na horizontal como na vertical. Assim como o TA. Vamos decompor e achar uma componente na horizontal e uma componente na vertical para nós. Lembre-se que essas linhas são apenas componentes, são linhas auxiliares, né, para determinar o tamanho das nossas componentes aí em X e em Y. Então percebo que aqui nós vamos ter uma componente de TB na direção X e aqui eu vou ter uma componente de TB na direção Y. Assim como desse lado nós também vamos ter a componente de TA na direção X e a componente de TA na direção Y. Então, vou colocar aqui, ó, TA na direção X, TA na direção Y. Também teremos o TB na direção Y e o TB na direção X para nós. Bom, para a gente poder descobrir as componentes, né, a gente vai fazendo a decomposição de vetores, a gente precisa conhecer os ângulos. E se vocês observarem aqui, nós temos uma regrinha conhecida na matemática por regra do Z do Zorro, né, ó, retas paralelas cortadas pela mesma transversal, nós temos aí ângulos alternos internos. Então, se esse ângulo vale 50 graus, entre o TB e o TBX também vale 50 graus. Mesma coisa ocorre do outro lado, ó. Vocês perceberem que também tem a regra do Z do Zorro. Então, ângulos alternos internos, nós vamos poder falar que aquele ângulo de baixo ali é alterno interno com 40 graus. Então, esse ângulo vale 40 graus. Dessa forma, né, a gente consegue achar as componentes. Lembrando, quando você decompõe o seu resultante, você não tem mais o resultante, tá? Esquece dele agora. Você vai trabalhar com as componentes dele. Então, olha só. O nosso TAX, a gente vai achar fácil. É o vetor TA. Como ele está vindo aqui com o ângulo de 40 graus, então cosseno do ângulo de 40 graus. Já o TAY vai ser o vetor que eu estou decompondo, que é o TA. Como entre ele e o TAY está sem o ângulo, vai ficar TA sem o ângulo de 40 graus. Agora no vermelhinho, no TB, ó, nós vamos ter que o TBX vai ser o TB. Aqui entre ele e o TBX está com o ângulo de 50, portanto nós vamos colocar aqui cosseno de 50 graus. Enquanto isso, no TBY, ele vai ficar TB seno, já que ele está sem um ângulo de 50 graus entre eles aí. Beleza? E agora, meninos, é só achar a relação, ó. Se vocês olharem em X, na direção X, tá? Na direção do eixo X, quem puxa para a direita tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda. Ou seja, nós vamos poder falar que o TAX ele tem a mesma intensidade que o nosso TBX. Ou seja, o TAX, que nós vimos que é o TA cosseno de 40 graus, tem que ter a mesma intensidade que o TBX, que nós vimos que é o TB
cosseno de 50 graus. Colocando os valores que nós temos aí, ó, ele pediu para considerar o cosseno de 40 valendo 0,8, enquanto que o TB está sendo multiplicado por cosseno de 50. Então, vou colocar aqui, ó, TB, e o cosseno de 50 ele pediu para considerar valendo 0,6. Aqui dá para simplificar por 0,2, né? 0,8 por 0,2 dá 4, e 0,6 por 0,2 dá 3. E, portanto, a gente descobre aí que a força TA ela vai ser 3/4 da força TB para nós. Então, em X, nós achamos essa relação. Agora, nós vamos trabalhar em Y. E olha que bacana. Em Y, que também há equilíbrio, nós sabemos que todo mundo que puxa para cima, quem que é o todo mundo que está puxando para cima? Nós temos o T, a componente TA na direção Y, e nós temos também a componente de TA, TB, né? Também na direção Y. Tudo isso equilibrando o peso do corpo. Então, agora, ó, nós estamos trabalhando a situação de equilíbrio no plano vertical. Todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Dessa forma, ó, colocando os valores, o TAY é o TA vezes o seno de 40 graus, mais o TBY. O TBY vai ser o TB menos o seno de 50 graus. E tudo isso igual ao peso. Então, agora, ó, fazendo continha, a gente sabe que o TA é 3/4 de TB. Então, no lugar do TA aqui, ó, eu vou substituir 3/4 de TB vezes o seno de 60, aliás, seno de 40, perdão. O seno de 40 ele deu no texto, falou que vale 0,6. Mais o TB, que é o que nós estamos querendo achar. Vezes o seno de 50, que ele deu no texto também, falou que vale 0,8. Tudo isso igual o peso. O peso que é a massa vezes a gravidade, nós sabemos que vale 20 newtons. Então, fazendo conta aqui, ó, o 0,6 vezes 3 vai dar 1,8. E 1,8 dividido por 4 vai dar 0,45. 0,45 TB mais 0,8 TB, isso aqui vai dar 1,25 TB, que é igual a 30. É igual a 30, não é igual a 20, né? E agora, esse 1,25 passa dividindo, para a gente poder encontrar o nosso TB. Então, olha lá, a tração TB vai ficar 20 dividido por 1,5. 1,5, menos é a mesma coisa que 5 sobre 4. Então, ia passar o 5 dividindo, 20 por 5 daria 4, e o 4 multiplicando. 4 vezes 4. A gente chega aqui a tração com que o fio puxa o nó B, a articulação B, ela vale 16 newtons para nós aqui. Beleza, senhores? Agora, ó, lembre-se que um dos ângulos aí da geometria, né, vale 90 graus. Se você olhar o triângulo 40 e 50, para completar 180, vale 90. Então, eu percebo que vocês teriam condições de desenhar um triângulo de forças, que sai muito mais rápido, tá? Você ia colocar o TB inclinado para o primeiro quadrante, cabeça na bundinha do TA inclinado para o segundo quadrante, cabeça na bundinha do peso, que é vertical para baixo. E aí você pode aplicar seno, cosseno ou tangente, que você consegue achar rapidamente o TB, certo? E eu acho recomendado você tentar aí. Belezinha? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.